Amados, nós temos uma palavra para compartilhar com vocês, algo que uma palavra que eu entendo que faz parte, né? A gente está ministrando nas primeiras quartas-feiras do mês aqui. Toda primeira quarta-feira nós tiramos para falar sobre os fundamentos da fé cristã. E essa palavra, ela tem dentro desse contexto, fundamento da fé cristã, ela faz parte desse fundamento. E o que nós vamos falar hoje aqui, para mim é algo muito profundo. A gente precisa entender verdadeiramente o que Jesus quer nos ensinar acerca do novo nascimento, que foi o que ele falou para Nicodemos. E isso é sério, porque assim foi Jesus, isso é muito sério. A palavra que a gente precisa entender, nos fazer entender, compreender, para que possamos viver, né? Viver aquilo que verdadeiramente a Bíblia nos orienta e nos ensina. E o tema da nossa ministração hoje, baseado, né, nessa conversa de Jesus com Nicodemos, já vamos falar quem é esse camarada. O tema da mensagem ficou dessa forma: a história de Nicodemos e os nossos dias. Ou seja, o que tem a ver Nicodemos com os dias em que vivemos? Nós vamos procurar aprender um pouco sobre isso aqui. Amém, queridos? Esse texto se encontra em João. Só João narra a história de Nicodemos. No capítulo 3, eu separei todo o texto, não precisa colocar não, fica tranquilo, irmã. Tá bom? Não vou ler todo ele não, vou ler, só botei que se eu precisar consultar, já está aqui. Ele fala no capítulo 3, do 1 ao 21, sobre esse episódio. Depois tem mais dois textos na Bíblia que João também menciona acerca de Nicodemos. E aí a gente chega a uma conclusão, a gente no bom sentido, né, que eu falo, mas os teólogos chegaram a uma conclusão de que surtiu efeito essa conversa de Nicodemos com Jesus naquela noite. Para você entender o contexto da história de Nicodemos dos nossos dias, colocar você dentro do contexto, Nicodemos, ele era, né, nos dias de Jesus, seu ministério terreno, Nicodemos era um homem muito influente. Ele era mestre, conhecedor da lei, fariseu, ele fazia parte do sinédrio. Nicodemos, ele tinha, dentro da sua função do sinédrio, ele tinha autoridade sobre as questões religiosas e sobre as leis civis também naquela época. Então ele era um cara muito influente, um cara muito conhecido, um cara de posses, né? Um cara que realmente representava a autoridade judaica. Era um cara conhecedor da lei, um cara conhecedor da Torá, um cara que conhecia aquilo para o qual ele se aplicou, se dedicou a aprender e poder ensinar. Então Nicodemos, ele era uma referência. Ele era uma referência. E ele era um judeu zeloso pela lei judaica, pelos princípios religiosos de sua época. Ele era, dentro disso que nós podemos falar, ele era o cara. Ele que todo mundo respeitava, todo mundo se curvava no bom sentido diante dele, reconhecendo a autoridade que ele tinha, reconhecendo o conhecimento, reconhecendo sua influência, reconhecendo a sua personalidade, aquilo que ele era. Então ele era um cara que tinha voz, ele era um cara que, quando falava, as pessoas paravam para ouvi-lo, não contestavam. E por ele ser esse camarada, aí vem o contexto da nossa história, né? Então ele sabia que as atitudes dele comprometeriam ele diante, vamos colocar assim, né, dos seus súditos, dos seus liderados, dos seus alunos, diante da influência que ele tinha, até mesmo dentro do sinédrio. Na época de Cristo, muitas pessoas tinham medo de seguir a Jesus pelo fato de poderem ser expulsos das sinagogas e não frequentá-las. Só o fato de seguir a Jesus, estar no meio lá de Jesus, eles
a não poder mais entrar nas reuniões que aconteciam dentro das sinagogas daquela época. Agora imagine Nicodemos. Se Nicodemos começa a manifestar, publicamente a sua afeição, a sua admiração, e começa a buscar publicamente em Cristo informações e conhecimento do nível que ele era. E quem era Jesus? Era judeu, filho de José e Maria, o carpinteiro. Jesus não tinha nenhuma influência dentro desse contexto. Jesus não pertencia ao sinédrio, ele não fazia parte daqueles que tinham autoridade para questionar civilmente, religiosamente, as leis e aquilo que se defendia na época dentro do conceito religioso. Ele não era ninguém que pudesse ter voz para que pudesse Nicodemos ir lá ouvi-lo. Então por que Nicodemos iria ouvi-lo? Aí então a gente entende porque que João narra que Nicodemos foi ver Jesus de noite, porque ele não queria ser visto. Então ele vai se encontrar com Jesus à noite, para que ninguém veja aquela coisa assim: eu preciso saber mais sobre esse camarada, eu preciso saber quem é esse Jesus. E ele tinha alguns conceitos, e ele era um cara temente a Deus, e ele precisava, ele ficou curioso para saber quem realmente era Jesus. Então, fugindo da questão de serviço, ele vai à noite, se encontra com Jesus, marca um atendimento com Jesus. Que privilégio, né? Imagina, marca um atendimento com ele, pessoalmente, naquela noite, só os dois, talvez uma mesinha, com duas cadeirinhas só, uma aqui e outra ali. Pensa, e ele ali colocando para Jesus algumas coisas, Jesus explicando algumas coisas para ele. Inclusive o versículo que mais nós conhecemos, mais conhecido, que é João 3,16, rola nessa conversa, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. É Jesus falando com Nicodemos, é essa conversa. E ali Nicodemos coloca para Jesus, ou seja, o motivo pelo qual ele foi procurá-lo. E dentro desse contexto, dessa conversa dos dois, algumas instruções Jesus passa para ele, algumas informações Jesus passa para ele. A princípio, mesmo ele sendo mestre, ele não entendeu a certa linguagem espiritual de Jesus. E eles entram naquela noite conversando, e só Deus sabe o que eles conversaram. Nós temos algumas palavras escritas por João, mas não sabemos exatamente todo o contexto da conversa. Até porque quando João escreveu o Evangelho de João, já estava no ano 80 daquela era. Jesus tinha morrido, crucificado, ressuscitado, já tinha ido assunto ao céu. Ou seja, ele tinha informação, mas com precisão toda a conversa João com certeza não tinha. Mas como João mesmo escreveu e falou que muitas coisas Jesus ensinou, fez, curou, libertou, fez muitas coisas. Nem tudo foi anotado, nem tudo foi escrito, até porque não caberia no mundo os livros para conter as anotações acerca do que ele fez e ensinou. João fala isso no seu capítulo de número 21. Mas ele diz: porém, o que foi anotado é o suficiente para que creiamos que Jesus é o Filho de Deus. Então o que está anotado para nós basta, vamos dizer assim. Então, amados, esse Nicodemos que nós estamos falando, nessa conversa com Jesus, ele vai lá por uma razão. Eu anotei aqui o verso 1, porque ele procurou Jesus. Deu para acompanhar aí? Aí diz assim, olha, o verso 2, da onde nós separamos. O verso 2 aí do texto aí. Por que ele então procurou Jesus? Vamos ver a razão por que Nicodemos foi. O verso 2 do texto que nós estamos falando com vocês, nessa conversa, diz assim: ele foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi. Rabi é uma expressão, queridos, eu acredito que na maioria sabe, quer dizer mestre. Ou seja, Nicodemos era um rabi, ele era mestre, ele ensinava. E ele reconhece que Jesus também tinha, como uma das suas funções ministeriais, também ensinar. Ele ensinava. E aí ele diz: Rabi, bem sabemos, ele coloca lá, bem sabemos, talvez por conversa, principalmente dentro da própria casa dele, há um contexto sobre isso, que és mestre,
vindo de Deus. Olha o que ele diz para Jesus: bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Quando ele chega para Jesus ali, para aquela conversa, e ele fala sobre isso, ele está dizendo assim: eu vim aqui porque eu conheço a palavra, eu interpreto, eu ensino, eu sou mestre, e eu sei que pela palavra, pelas leis, por aquilo que temos, os escritos de Moisés, os profetas, não tem como nós olharmos para aquilo que você está ensinando e fazendo e não acharmos que você veio de Deus. Para nós você veio de Deus, porque ninguém faz o que tu faz se Deus não for com essa pessoa. Olha a interrogação dele. Ele não está dizendo, ele não está lá para ironizar aí, faz diferença de outros fariseus, porque Nicodemos também era fariseu. Ele não estava lá para ironizar Jesus, ele não estava lá para querer colocar Jesus em xeque, diante de grupo, de multidão, como muitos faziam. Não, ele queria tirar dúvida. Ele tinha uma dúvida. Ele falou: cara, a gente vê você, sabemos quem você é, cresceu entre nós, estamos vendo o seu dia a dia, sabemos a tua família está aqui conosco e está fazendo coisas que tem me impressionado. E aí então Nicodemos foi conversar com Jesus para tirar suas dúvidas. E aí, queridos, eu acho isso interessante, que está anotada essa conversa aqui de Nicodemos com Jesus, dentro desse contexto, porque isso nos mostra, de certa forma, o que eu vou dizer, vocês vão caminhar aqui com a gente, vocês vão entender melhor. De certa forma, eu vejo em Nicodemos, por mais que ele fosse um cara cheio de títulos, cheio de referência, mas que ele fosse um cara, sabe, ele tomou a iniciativa de buscar uma resposta para as dúvidas que ele estava tendo acerca de Jesus. Foi ele que tomou a iniciativa. Ele queria saber. Ele não podia ficar na dele como muitos ficaram, ou só ironizar Jesus como muitos fariseus naquela época ironizaram. Mas ele não queria conhecer. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade. Ele queria conhecer quem era aquele judeu, quem era aquele filho de Maria, filho de José, quem era aquele que estava fazendo os sinais que ele estava fazendo. Ele queria conhecer. Isso bateu no coração dele. Isso é importante, porque muitas pessoas às vezes se fecham no seu conhecimento. Ouça o que eu vou dizer, amados. Muitas pessoas se fecham nos seus conhecimentos, nas suas verdades, nas suas tradições, naquilo que aprendeu ao longo dos anos, naquilo que foi passado de geração em geração, e não se abre para ouvir e conhecer algo novo que Deus tem para a vida dele. Não, eu estou fechado com isso aqui, sou pequenininho, desde pequenininho foi isso que me ensinaram, é isso aqui, não vou mudar. E às vezes a gente deixa de estudar algo de Deus porque a gente se fecha para aquilo que Deus às vezes quer nos passar e quer nos ensinar. Então nós temos que estar com o coração aberto. E Nicodemos, eu vejo dentro do contexto que ele foi lá com o coração aberto. Ele queria saber. Ele não estava querendo afrontar Jesus. E nessa conversa existem 3 perguntas que eu entendo, não estou dizendo que seria o caso do Nicodemos, estou falando que nos nossos dias atuais existem 3 questionamentos que o ser humano sempre tem. Não importa aí o nível de conhecimento que ele tem, sua cultura, não importa o nível financeiro dele, seu relacionamento, não importa de onde ele vem, para onde ele vai. Existem 3 perguntas que são questionadas com relação ao ser humano. A primeira dela é: de onde eu vim? Qual é a nossa origem? Nós defendemos o criacionismo, defendemos o evoluísmo. Qual a nossa origem? Eu estava pesquisando um pouquinho sobre isso, eu esqueci o nome. Mito grosso, sei o que, perdão, o nome é assim.
é um estudo que faz, e o nome também tem, não sei o que lá, isso. Esqueci o nome agora que eles dão. É um estudo que eles pegam o DNA da mãe, da mulher, e aí ele vai de mãe, ou seja, o DNA não pode ser o meu. No caso da Ilma, ele pega o DNA da Ilma, aí vai para a mãe dela, vai para a avó dela, vai para a bisavó dela. Aí tem um estudo, esqueci o nome. E eles chegam a uma mãe, e o nome dela é Eva mitocondrial, é isso aí, mitocondrial. Aí colocaram Eva por causa de Eva mitocondrial. Eles chegam a uma fonte única de onde saiu, né, essa linhagem, esses DNAs. Ela tem uma fonte única. Eva, né, dentro do contexto teológico, considerada como a tradução é a mãe dos viventes. Então e do homem tem um outro nome, esqueci agora. Também aí já é o caso dos homens, pega meu DNA, do meu pai, do meu avô, do bisavô, e chega também a uma fonte de onde todos surgiram. Nós cremos nisso, nós cremos que a Bíblia para nós é a palavra de Deus, e entendemos, por cremos nela, nós aceitamos a linha teológica da criação. Não cremos que nós viemos né, de outra origem, conforme alguém às vezes tenta, até porque Charles Darwin ficou meio sem conseguir definir a sua teoria da evolução e ficou sem definição. O elo perdido nunca foi encontrado. Mas para nós cremos na palavra como a origem do homem sendo o meio da criação. Nós defendemos o criacionismo. Então, mas essas perguntas sempre ficam na mente do homem: de onde eu vim? Por que eu estou aqui? Qual é a razão da minha existência? E a outra pergunta é: para onde eu vou? Quando terminar esse período em que nós vivemos, de onde eu venho, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou após encerrar essa minha carreira? Porque todos nós temos um período de vida existencial, e isso é de formação, de conhecimento de todos, é verdade? Mas sabemos que nós não vamos ficar com a de eterno na terra, é verdade? Que vai encerrar nossa carreira. E para onde vamos? Para onde iremos? Então, esses questionamentos existem na mente do homem. Só que nós cremos, como a Bíblia é a fonte da palavra de Deus, né? Nós entendemos que nela nós encontramos as respostas para tudo isso. Conforme eu acabei de falar agora, que a nossa origem, né, é criacionista. E essa linha que foi pesquisada prova isso. Outra condição que prova que nós fomos criados, somos gerados no pó da terra, cientificamente também já foi comprovado isso, que nós seres humanos saímos da terra. O que é encontrado em nós se encontra na terra. A nossa origem com relação à criação é do pó. E a Bíblia diz que nós viemos de lá e para lá a gente volta. E é verdade, sabemos disso. Então nós cremos nessa linha, queridos. Nicodemos, ele queria tirar dúvidas, queria conhecimento. Então ele vai ter com Jesus, e Jesus começa a ensinar algumas coisas para ele. E aí a gente entende 3 coisas que Jesus fala para ele. 3 não, outras mais, né? Mas nós traímos 3 assuntos importantes aqui. A primeira delas, que Jesus fala, querendo ensinar para ele, é acerca do novo nascimento. Porque por mais que Nicodemos tivesse conhecimento de tudo isso, fosse o cara que ele era, Jesus recebeu os elogios, vamos dizer assim. Ele elogiou: Rabi, bem sei que tu és mestre, vindo de Deus, toda aquela. E Jesus estava ouvindo. Beleza, estou te ouvindo. Mas deixa eu dizer uma coisa, Nicodemos. Não tem jeito. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino dos céus. E aí bate com algo que ele não queria ouvir. Porque pelo seu credo judaico, ele não entendia dessa forma. Jesus estava trazendo uma doutrina nova, um novo nascimento, que até hoje os judeus, eles não aceitam Jesus como Messias, como Filho de Deus. Hoje a igreja, quando iniciou, ela era judaica, os apóstolos eram judeus, Jesus era judeu, Pedro era judeu, João era judeu. A igreja começou judaica, depois se estendeu aos gentios, e a igreja, na verdade, no seu total agora, ela é chamada de igreja cristã. Por que cristã? Porque ela vem de Cristo, somos cristãos, independente se é judeus, de onde você é, porque nossa nacionalidade. Falou que a igreja fala que somos cristãos, porque a origem vem de Cristo, que é o cristianismo.
Então, meus amados, o que está acontecendo nessa conversa quando Jesus fala que para ele é necessário nascer de novo? Ponto 1. Muitos reconhecem Jesus como mestre, mas não como Senhor. O que eu quero falar para vocês? Quando Nicodemo diz assim: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. O que nós aprendemos? Que tem muita gente que admira Jesus, acha bonitinha a história. Uma certa ocasião eu ouvi um teólogo falando, e ele falando o seguinte: ele falou que o ateu, ele lê mais a Bíblia do que o cristão. Eles têm mais conhecimento dentro do contexto bíblico do que aqueles que professam a fé cristã e que precisam conhecer a palavra de Deus. E por que eles fazem isso? Inclusive, estava ouvindo uma outra narrativa de que, na verdade, o ateu, ele simplesmente não crê na existência, mas ele sabe que ele não tem como provar a não existência de Deus. Então ele não debate em tentar provar que Deus não existe, ele sabe que ele não consegue. Então ele tenta criar meios para provar que o homem não foi criado por Deus. Então aí entra outras linhas de raciocínio, aonde eles vão trazer os princípios, evolucionistas, ainda que na maioria deles eles não acreditam que o homem realmente evoluiu de outro ser. Eles acreditam de outra linha. Mas não é o contexto aqui. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: que na verdade eles sabem que não pode provar a não existência de Deus, e por esse motivo então eles não se preocupam com isso, mas eles leem e conhecem a palavra. E quando Pedro fala que nós precisamos estar prontos para responder a qualquer um que questiona a razão da nossa fé, esse é o contexto de nós conhecemos a palavra. Às vezes nós não conhecemos e não conseguimos defender a nossa fé. Então, quando Jesus fala para ele de novo nascimento, Nicodemos, com todo o conhecimento que ele tinha, ele se perde. Ele: como é que é isso? Eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo? E aí Jesus falou: poxa, Nicodemos, você é mestre, não é assim que funciona, você sabe disso. E aí Jesus disse para ele: se não nascer da água do Espírito, é por aí o caminho do novo nascimento que eu quero passar para vocês. Deus está falando de um âmbito espiritual, queridos. E Nicodemos queria conhecer essas verdades. E o diálogo continua. Então eu entendo que muitos reconhecem Jesus como mestre, o admira, conta a história de Jesus, é outro questionamento também. Muita gente acredita no Jesus histórico, mas não no Jesus mitológico. Jesus mitológico é aquele que fez milagre, ressuscitou Lázaro, que andou sobre as águas, multiplicou pão. Eles não acreditam, mas acreditam no Jesus histórico. E Jesus realmente existiu, foi um ser, e aí tem várias linhas, e as pessoas dizem que ele é. Quando nós estamos vendo aqui essa conversa entre eles dois, nós estamos vendo justamente que Nicodemos estava reconhecendo ele como mestre, mas até então não o reconhecia como seu Senhor e seu Salvador. O que nós queremos dizer com isso, queridos? Queremos dizer com isso que em Mateus, no capítulo 7, verso 21 ao 23, diz assim: olha o que diz aqui, só para vocês entenderem o que estava acontecendo nessa conversa. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Coisa séria, né? É coisa séria. Por quê, queridos? Porque Jesus está falando do novo nascimento. Ouça, eu quero dizer isso para vocês aqui. Não adianta você ter uma religião. Nicodemos praticava exorcismo, expulsava demônios naquela época. Naquela época tinha essas práticas. Inclusive os filhos de Sete faziam isso. Eram exorcistas que andavam de cidade em cidade, expulsando pessoas, demônios de pessoas que estavam possessas. Aquela prática já existia. Jesus expulsou trocentos demônios de pessoas naquela época. Então o que está acontecendo aqui? Tem pessoas que faziam isso, praticavam isso, e Jesus está falando: nem todo mundo que faz essas práticas, que tem uma religião,
que até mesmo usam o nome de Deus para essas práticas, vão entrar no reino dos céus. Por quê? Porque não experimentaram o novo nascimento. Religião não salva, credo não salva, conhecimento não salva, títulos não salvam. Jesus está mostrando, querido, que para ser salvo, você tem que ter uma experiência com Deus pessoal do novo nascimento. Eu preguei no domingo passado aqui, a sua essência precisa ser mudada, tem que ser transformada. Quando eu falei da água em vinho, é necessário que a água se transforme em vinho. Um milagre é milagre, e o novo nascimento é um milagre que o Senhor opera em nossas vidas. E dentro desse contexto, queridos, nós precisamos entender que reconhecer Jesus, o que Ele fez, admirá-lo. O que mais nós temos nos nossos dias a gente chama de colegas, né? Colegas dos crentes, amigos dos crentes, que admiram a igreja. Eu já ouvi pai falar para mim: Pastor César, ajuda os meus filhos para irem para a igreja, porque eu acho que na igreja eles vão, sabe, vão ser legal, a história dele vai mudar, eles não vão se perder. Aí eu pergunto: e vocês? Por que vocês não estão na igreja? Porque eles querem para os filhos, porque eles não querem ver os filhos se perder, e acho que a igreja ajuda. A igreja é uma autoajuda para que os filhos não se percam nesse mundo. Mas e você? Ele não entendeu nada. E tem muita gente assim, queridos, que acha que o cristianismo, a igreja, é uma autoajuda. Estou precisando de uma oração, ora comigo, pastor, orei, e daí? Resolveu? Esse problema resolveu, mas agora a minha vida segue do jeito que eu quero. Tem muita gente que foi curada e não foi salva, foram libertas e não foram salvas. Teve gente que caminhou com Jesus e não foi salvo, porque não entenderam que era necessário nascer de novo, ter uma experiência do novo nascimento, de conversão, de entender a graça e o plano que Deus estabeleceu por meio de Cristo para as nossas vidas. Então tem muito amigo de crente, tem muita gente que curte a igreja, curte os louvores da igreja. Determinado dia, tempo atrás aí, e uma sobrinha minha mandou 3 camaradas cantando lá. 3 camaradas cantando. Ele cantou umas músicas evangélicas. E aí ela mandou uma pergunta assim para mim: e aí, tio? Pergunta que ela me fez. Eu já vou explicar a vocês. E aí, tio? Me diga aí. Vai dizer que esses camaradas com essas vozes, cantando esses louvores, eles não vão entrar no céu? Eu falei: se eles continuarem na prática do pecado, eles eram gays. Eram gays. Se eles continuarem praticando esse tipo de vida, não, porque a Bíblia condena. Não adianta, querido, você cantar hino na sua casa, fazer suas orações, dar seu dízimo, vir na igreja. Não adianta, se não nasceu de novo, não vai entrar no reino dos céus. É isso. Nascer de novo é o que? Ter uma experiência com Deus de salvação, de rendição a Ele e fazer dele o seu Senhor, aquele que é o seu dono. Vamos colocar nesses termos. É necessário isso, sabe? E aí as pessoas acham que podem viver de qualquer maneira, praticando todo tipo de pecado, vivendo na orgia. Eu não quero entrar nesse contexto, mas a Bíblia dá uma lista de tantas coisas que as pessoas praticam. Se entrar em Gálatas, no capítulo 5, tu vai ver os frutos da carne e do Espírito. E Paulo pega de uma forma direta: aqueles que praticam tal coisa e vivem isso, não herdarão o reino dos céus. Lá está sodomitas, mentirosos, feiticeiros, tudo que você possa imaginar. Entende, amados? Por quê? Porque eles entendem que pode viver de qualquer maneira. Isso é religiosidade. Isso é religiosidade. Então é necessário nascer de novo. A religião, entenda o que eu vou falar aqui para vocês. A religião, ela tem como propósito: o ser humano busca na religião uma aceitação de Deus pela sua vida. Ou seja, ele vai para uma religião, recebe um tipo de credo, paga ou faz ou pratica aquelas rotinas que a religião determina para ele. Por quê? Porque ele quer ser aceito por Deus. Fazendo isso e vivendo isso, pagando as minhas promessas, não tem como Deus me rejeitar. Deus vai me aceitar, e Deus não aceita a gente por aquilo que a gente faz.
Qualquer coisa que tu faça para Deus, queridos, não resolve a tua vida como Ele. A religião, ela tem como função te levar para Deus. O cristianismo, a gente recebe o que veio de Deus para nós. Não é o que eu faço que vou me tornar aceito, mas é eu crer no que Deus fez e receber a sua graça, o seu favor. Essa é a questão. Tem muita gente que quer ser aceito e, bom, o assunto é extenso. Então nós precisamos entender, querido, que religião nenhuma, seja ela qual for, não vai levar a pessoa, se ela não passar por um novo nascimento. Nicodemos era o cara mais puro, mais religioso, mais devoto, cara. E Jesus falou para ele: cara, tu tem que nascer de novo, tem que começar do zero. O segundo ponto fala: o novo nascimento é uma transformação interior e sobrenatural. João 3, ele fala isso para Nicodemos, verso 4 ao 6, coloca para a gente, vamos ler aí, por favor. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Jesus respondeu: na verdade digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que Jesus está falando? Se você não tomar conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus, e não permitir que o Espírito Santo penetre no seu coração, transforme o teu ser, a palavra do Espírito Santo é a única que tem poder para transformar o ser humano. É isso que ele está falando: tem que nascer de novo, tem que ignorar os conhecimentos que você tinha e adquirir novos conhecimentos, que é o que a palavra nos revela, o que a palavra nos ensina. Por isso Jesus disse: aquele que conhece a verdade será liberto. Conhecer a verdade para que seja liberto. E ele está falando justamente isso. Aí tem algumas características desse processo do novo nascimento. O que acontece com uma pessoa que experimenta o novo nascimento? Pode colocar para a gente, irmão, eu vou lendo aqui que vai passando. Efésios capítulo 4, olha o que diz aqui com relação às características da pessoa que nasceu de novo. A partir do 20 até o 32 diz assim, olha: mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato, vamos prestar atenção nessas expressões, quanto ao trato passado, vos despojeios do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Entende o que ele está falando de novo nascimento? As características daquele que nasceu de novo é essa, amado. Ficou o velho homem, foi despojado. E aí Paulo em 2 Coríntios 5,17 ele diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Isso é nascer de novo. Eu não posso arrastar comigo, sabe, a velha criatura, os pecados, as práticas antigas. Não. Bom, essa conversa foi com Nicodemos, que era um judeu, que não era idólatra. Ele não era idólatra, ele não tinha outros deuses a não ser Yahvé, conhecedor da palavra, ensinador, tradutor, fariseu. E o terceiro ponto diz o seguinte:
Aí nós vamos entrar em outro contexto de outras pessoas. A vida nova começa quando eu me entrego totalmente a Jesus. Ele fala isso aqui para Nicodemos, no capítulo 3, versos 16 e 18. Porque diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Jesus ele está sendo claro. Ele está dizendo: ó, Deus me enviou, e só através da minha vida vocês conseguirão ter comunhão com Ele. Amém. Ter vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Amém. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Não é religião, querido, não é credo, não é pagar promessa. Pode ir lá no Rio de Janeiro, na escadaria da Igreja da Penha, subir os degraus de joelho, pode ir para não sei para onde, pode fazer o que for, pode pagar qualquer voto que tenha feito, para qualquer santo, para qualquer tipo de credo religioso. Em nome de Jesus, eu te asseguro, não te dará isso a salvação e a vida eterna. Tem que nascer de novo. É necessário ter um encontro com Cristo. É necessário entender que Ele é o Senhor da sua vida. Olha o que Paulo diz num lugar especial. Atos 17, 29 e 31. Porque eu estou falando aqui de Nicodemos. Nicodemos era judeu, não era idólatra, não tinha outros deuses. Mas olha o que diz: sendo nós, pois, gerados, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anunciou agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia, isso é muito sério, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos, que foi Jesus. O que Paulo está dizendo? Paulo está em Atenas, lá na Grécia. Só para você entender, no tempo de Paulo, na Grécia, só naquele tempo, havia mais de 3.000 deuses que eles tinham, que eles adoravam. Isso, segundo pesquisa de escritores gregos, que afirmavam esses deuses que eles adoravam. E quando Paulo viu aqueles altares na praça, lá em Atenas, ele: caramba, é Deus para... Não sei se vocês conhecem a história mitológica do grande Hércules, né? O grande Hércules nada mais é uma história mitológica do deus Zeus, que se relacionou com... vou lembrar o nome dela, Aquidena, acho que é esse o nome. Uma mulher, ser humano. E aí nasceu então um semideus que se chama Hércules. Os deuses olímpicos são 12, o que se defende dentro da mitologia grega, dentro dos deuses que eles reconhecem. E aí vai, está lá montando o carro, não quero entrar nesse contexto. Mas eles adoravam Deus. Adoravam. E aí Paulo, vendo que eles adoravam tantos deuses, e tinha um altar assim, ao Deus. Aí Paulo pegou aquele gancho: é esse Deus que eles não conhecem, eu vou falar para eles aqui. Aí chegou lá no Aió, começou a pregar sobre esse Deus. O que está acontecendo e tal? O Deus que vocês não conhecem é Ele, o Criador do ser humano, do céu, da terra. E Paulo começou a pregar. Inclusive, Ele é o responsável pelo ar que você respira. Sandro falou aqui, né? O ar é Ele quem nos dá a vida, é Ele que dá o oxigênio, é Ele quem dá tudo. Aleluia. Para que possamos viver hoje, querido, existem para mais de 120, como é que dá o nome que eles dão? Condicionamento em relação à atmosfera, em relação ao ar que respiramos, a todo o processo da natureza, para que a gente possa estar aqui vivendo, respirando, sobrevivendo. E a palavra de Deus fala que Paulo começou a falar até isso para eles: até o ar que você respira foi Deus. E pregou, falou e anunciou. Depois que ele anunciou, aí ele falou assim: mas olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, Deus não leva o tempo da ignorância de vocês. Vocês não conheciam, agora vocês conhecem. Agora você conhece.
E houve uma mudança radical no meio daquele povo lá da Grécia. Inclusive Lucas depois escreve o seu Evangelho de Lucas para um grego, para um teólogo, para um grego, mostrando a ele, chamando ele de excelentíssimo teólogo, porque ele era um cara de um nível bem superior na Grécia, explicando para eles a biografia de Cristo. Depois Lucas escreve para ele novamente Atos dos Apóstolos, porque o Evangelho entrou na Grécia, e eles eram idólatras, tinham um Deus para tudo quanto era canto, queridos. E aí, faz o que? Abandona esses deuses. Tem que abandonar. Novo nascimento é isso, sabe? Eram idólatras, deixa a idolatria. Não dá para servir a dois senhores. Novo nascimento é isso, é renunciar com o passado, as práticas antigas, e viver o novo que Deus tem para você, amados. Em Atos dos Apóstolos 16, 29 e 31 diz uma coisa muito interessante. 29, 30 e 31. Eu acho que é isso. Ou só o 30 e o 31 só. Eu botei. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Quem fez essa pergunta? O carcereiro que tinha mantido Paulo e Silas lá no cárcere, lá no fundão, na escuridão, toda arrebentada, por eles terem apanhado de sol. E aí, esse camarada, numa certa hora da noite, lá houve um terremoto, enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam a Deus, e as portas se abriram, as cadeias se soltaram, porque eles eram amarrados, acorrentados. E quando o carcereiro olhou assim, naquela escuridão, não viu ninguém, ele achou que todo mundo tinha fugido, não só Paulo e Silas, mas todos os presos, e ele quis tirar a sua própria vida, porque ele sabia que ele ia ser morto por conta disso. E aí Paulo dá um grito lá de dentro: não te faças nenhum mal. Aí o carcereiro para: o que está acontecendo? Eu pensei que não tinha ninguém. Nós estamos todos aqui. E aí pede luz, acende lá a lamparina, e Paulo chega para ele, e ele fica maravilhado com tudo aquilo. E aí esse carcereiro faz essa pergunta, né? Tirando para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Olha o Evangelho chegando nos Romanos. Aí capítulo 10 de Atos fala também do centurião que se converteu. Aí diz assim: e eles disseram: crê em quem? No Senhor Jesus Cristo, e serás o quê? Salvo. Tu e a tua casa. Tu quer levar a salvação para a tua casa, queridos? Não leva religião, não leva credo, não leva crendice, não leva patuar, não leva nada que você possa dizer que aquilo ali vai te trazer resultado. Não! Salvação é só com Cristo através do novo nascimento. Se não houver isso, não haverá salvação. Amém. Essa é a base da nossa fé cristã. A nossa base é o novo nascimento. Se não nascer de novo, não tem como entrar no reino dos céus. Não tem como. E aí eu vejo aqui uma coisa muito interessante. Esse Nicodemos, e estou finalizando com isso. Gente, vocês ficam nos visitando aí, vocês ficam nos visitando, porque eu fiquei pensando, vai ser combinado esse ano. Já estão doidinhos para eu acabar logo. Que isso, imagina. João capítulo 7, eu falei para vocês que Nicodemos entendeu a mensagem? Ele entendeu aquela mensagem. Aquela conversa não foi à toa. Mais de 70% dos teólogos falam de como falar para vocês aqui. Nicodemos, João 7, 50, 51. Diz assim: Nicodemos, que era um deles, está falando dos fariseus lá, e diz assim, só para você entender que está falando dessa mesma pessoa, o texto diz: o que de noite fora ter com disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? O que está acontecendo aqui? Lá no Sinédrio, o nome de Jesus entrou em pauta. O que a gente vai fazer com esse cara? Como é que é isso? Ele está ensinando isso, está fazendo isso, mas ele já tinha multiplicado pão, tinha feito milagres, sinais maravilhosos. Eles estavam discutindo, vamos dar um fim nele. E aí Nicodemos, como membro do Sinédrio, falou: peraí. Por acaso a nossa lei, olha Nicodemos defendendo Jesus. Por acaso a nossa lei condena uma pessoa se antes ouviu? E para Nicodemos falar isso, ele estava botando a sua cabeça na forca.
Porque ele estava diante do sinédrio judaico, aonde ele não poderia jamais defender um simples judeuzinho que não fazia parte daquela corte. Ele era entendedor de leis, tanto espirituais quanto civis. E ele começa a colocar a cabeça dele, mostrar a cara dele, dizendo que aquela conversa fez efeito. E diante do sinédrio, ele defende Jesus. Era ele assim: não, vamos ouvi-lo, ele tem direito, ele é judeu. A nossa lei diz que nós temos que ouvi-lo antes de condená-lo. Isso deu pano para a mão. João capítulo 19, 39 diz o seguinte: e foi também Nicodemos. Olha o que João faz questão de colocar entre parênteses: aquele que anteriormente se dirigia de noite a levando quase 100 libras de um composto que levou de perfumes para o sepultamento de Jesus. O que Nicodemos está fazendo aqui? Ele se junta com um camarada que era muito rico na época, que era José de Arimateia, e eles vão diante de Pilatos. Olha só como é que a coisa muda agora. E ele vai diante de Pilatos, falando: olha, nós queremos o corpo dele. E essa quantia aqui que ele fala, das iguarias que ele leva, se pesquisar para ver, daria em torno hoje de quase 200 mil reais de perfumaria que ele levou para fazer o sepultamento de Jesus. Só Nicodemos. Agora diante de Pilatos, ele está dando a cara a tapa: nós vamos tirar o corpo dele, vamos fazer o sepultamento dele, vamos investir. Tem uma mensagem que se prega sobre esse contexto, investindo no corpo de Cristo, que é a igreja hoje, mas não é o caso agora, né? Ele está falando assim: nós agora entendemos que não dá mais, porque ele diz que José de Arimateia, o discípulo oculto, deixou de ser oculto. E tem momento que a gente tem que deixar de ser oculto. Sim. Nós temos que nos revelar. José de Arimateia saiu do anonimato. Nicodemos começou a defender Jesus no sinédrio, foi diante de Pilatos, investiu no seu sepultamento. Em outras palavras, ele está dizendo: eu agora me tornei um deles, eu agora sou um deles. Por isso que a maioria dos teólogos afirma que Nicodemos realmente nasceu de novo, porque para fazer o que ele fez diante do cargo que ele ocupava, da postura dele, somente se ele tivesse entendido aquela palavra e tivesse nascido de novo, senão ele não colocaria sua cabeça prega. Mas quem coloca a sua cabeça prega se não nascer de novo? Ninguém, queridos. É provado psicologicamente que os apóstolos morreram sustentando que Cristo ressuscitou. E isso é provado psicologicamente. Se isso fosse uma mentira, se Cristo realmente não ressuscitou, conforme até hoje tento provar isso, ninguém morreria da forma como os apóstolos da igreja morreu, defendendo esse credo. Ninguém consegue sustentar uma mentira a ponto de padecer e sofrer torturas e mortes horrendas para sustentar uma mentira. Não consegue. E Paulo escreve de uma forma muito linda em 1 Coríntios capítulo 15: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E quando nós entendemos isso, queridos, aí a gente entende que nossa vida pertence a Ele. Amém. O novo nascimento é justamente isso. Você passa a viver para Ele, conforme Paulo diz: morrer para mim é lucro, e a vida que agora vivo, vivo na fé no Filho de Deus. Acabou. Eu trago no corpo as marcas de Cristo. Quando ele fala as marcas de Cristo, ele está falando a marca do Calvário, da sua morte. Se ele morreu por mim, eu tenho que estar pronto para morrer por ele. Mas somente quem nasceu de novo põe a cara a tapa. Somente quem nasceu de novo enfrenta, mas vai dizer que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Amém. Não seja Jesus apenas conhecido por você como Jesus histórico, o Jesus da Bíblia. Seja Ele o teu Senhor e o teu Salvador. Não admire simplesmente pelos seus feitos, mas deixe Ele ser o seu dono. Deixa Ele ser aquele para o qual Ele veio ser, o teu Senhor e Salvador, queridos. Em nome de Jesus. Não viva um cristianismo
conforme a gente diz, meio barro, meio tijolo, meia boca, não. É se ensina ou não. Não importa aonde eu estiver, com quem eu estiver, aonde eu for, não importa a rodinha que eu vou estar sentado. Uma certa ocasião, eu, na minha fé, né? Minha fé, lá no comecinho, eu estava no quartel nessa época, e eu resolvi falar de Jesus com um cara. Acabei de me converter naqueles dias ali e tal. Eu resolvi falar de Jesus, estou falando de Jesus com um camarada lá da companhia da qual eu fazia parte, e ele resolveu me ironizar, e eu não tinha conhecimento nenhum, sabe? ET mesmo, bem neófitozinho mesmo. E quando ele começou a me ironizar, eu vou falar para o filho aqui, entenda, por favor, foi lá atrás, eu tinha acabado de aceitar Jesus. Sangue ferveu. Eu botei o dedo na cara dele. Quando ele começou a ironizar, falava com o filho de Cristo que ele ia me ironizar, eu botei o dedo na cara dele e falei: ó, tu não fala assim, meu Jesus, não. Se tu falar assim, eu te arrebento agora. Ele: que é isso, louco? Não era louco, né? Que isso, eu te arrebento agora? Não fala dele, não. Tu cala a tua boca. Se tu não quer ouvir, é problema teu. Mas não vem me ironizar com Jesus, não, que eu acabo com a tua raça. Na marra, hein? Converteu na marra. Eu aceito Jesus, você. É claro que ela, né? Meu Deus, faz a pronta cada um. Mas entende, querido? Mas essa minha atitude, ela expressava o meu novo nascimento. Deu para entender? Eu estava disposto ali defender até mesmo no braço. Por quê? Porque aquilo para mim se tornou a coisa mais importante da minha vida, foi Jesus. Eu estava disposto a pagar o preço que eu tivesse que pagar. Lavadora, pastor. Oi? Lavadora. Mais ou menos assim. É assim que a gente manifesta o novo nascimento. É quando você está disposto a defender, né, de todas as formas, a tua fé em Cristo Jesus. Amém. Isso manifesta que verdadeiramente você é uma nova criatura. Amém, queridos? Por isso Jesus falou para o Nicodemos, que se converteu, eu acredito nisso, que foi lá diante de Pilatos, mostrou a cara agora ele não tinha mais medo, não tinha mais receio, porque houve um novo nascimento na vida dele. Queridos, quem nasceu de novo, bota a cara a tapa. Quem nasceu de novo se apresenta na linha de frente. Quem nasceu de novo não se esconde. Quem nasceu de novo diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quem nasceu de novo está pronto. Quem nasceu de novo fiz um voto por conta desse entendimento. Quando eu entendi isso, eu fiz um voto a Deus. Eu falei: Senhor, pelo que tu fizeste por mim, eu nunca te direi não. Tu já tem o meu sim desde agora, para tudo que tu viens me pedir. Isso tem me custado um preço caro. Eu acho que acabou aqui. Tem sido um preço caro isso para mim. Mas por quê? Porque eu entendi, amados, que o que Jesus fez por mim não tem preço. Então qualquer coisa que eu faça, que eu entenda, eu estou disposto por Ele, nunca vou pagar. É uma dívida impagada. Mas quando a gente experimenta o novo nascimento, ninguém nos move, ninguém nos tira da posição que nós estamos em Cristo Jesus. Nada e nem ninguém, Glória a Deus. nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Graças a Você Deus. pode aplaudir o seu Cristo. Amém? Vamos colocar em pé. Eu sei que essa palavra, né, ela vem assim de uma forma, às vezes, para confrontar um pouquinho esse contexto da nossa fé, daquilo que nós temos, mas é necessário a gente entender que a Bíblia nos ensina que a nossa vida ela tem que estar respaldada pelas verdades que contém a palavra. E nós não podemos ficar em cima do muro. Nós temos que ser assim, sim ou não. A nossa vida tem que dizer respeito ao que na verdade nós cremos. É essa a verdade.
Então, meus queridos, como é que eu vou falar para vocês aqui? A gente às vezes quer buscar a palavra, né? Mas eu vou usar o termo que eu gosto de usar para mim mesmo. Seja radical quanto à tua fé em Cristo Jesus. Não negocie isso. Já contei algumas experiências minhas aqui contigo. Eu fui bem radical em alguns posicionamentos. Eu quero continuar dizendo isso. Se você não for radical quanto ao teu posicionamento, a palavra de Deus nos ensina, a própria palavra nos ensina que você vai escorregar, que você vai naufragar na fé. Se você não for radical, você vai ser influenciado e vai ser conduzido, conforme muitos na própria Bíblia foram. Então, querido, tem que ser radical. E Paulo falou para os Gálatas: ainda que venha um anjo dos céus e pregue outro evangelho para vocês, seja maldito. Amém. Seja maldito. Não recebam outro evangelho, não recebam outra verdade, não recebam. A verdade é que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, Ele é nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Ele morreu por nós naquela cruz, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. E ao ser assunto ao céu, os anjos disseram para aqueles que ali estavam: varões galileus, por que estáis assim? Este Jesus que vocês estão vendo subir ao céu, assim como para o céu, vocês também verão Ele voltar para vós. Ele virá da mesma forma, Ele vai voltar. E por essa verdade a gente tem que dar a nossa vida, tem que dar o nosso tudo. É inegociável. E quem nasceu de novo, querido, não negocia o princípio da fé. Amém? Você entendeu isso? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Aleluia! Amados, eu quero orar por você. Às vezes eu faço dessa forma, e você fica à vontade também. Se você entendeu essa palavra, essa palavra trouxe para você uma pequena reflexão no sentido: caramba, eu preciso me posicionar mais em Deus, eu preciso estar mais certo, mais convicto, eu preciso estar mais assertivo nas decisões que eu preciso tomar. Eu já falei aqui em outras situações que eu jogava futebol num time do bairro, e antes de me converter estava lá. No dia que eu me converti, cheguei novamente para brincar um futebol com aquela turma, e as brincadeiras que eram normais, quando eles começaram com aqueles palavreados, aquelas brincadeiras imorais, na mesma hora eu tirei o meu uniforme, entreguei ao dono do time e falei: ó, chegou para mim. Mas por que? Porque agora eu sou crente. E quando eu falei que eu era crente para eles, eles me zoaram, e eu entendi perfeitamente e fui embora. Nunca mais voltei ali para a beira daquele campo para jogar bola com eles, porque eu era uma nova criatura. Eu não queria me expor àquela situação. Eu posso ficar sem futebol, as brincadeiras, eu não posso ficar sem Cristo. Eu entendi isso. Nós precisamos, às vezes, bater de frente com algumas situações, mostrar claramente quem somos, não negar a nossa fé, não
não negar os nossos valores, independente daquilo que o mundo às vezes quer que nós sejamos. Flexível. Já ouvi tanta gente dizendo que nós temos que ter jogo de cintura. Não existe jogo de cintura para o crente, para aqueles que nasceram de novo, queridos. Não existe. Porque o que passa no sim, no não, é de procedência maligna. Eu sou o que sou, você é o que é, Jesus é o que é, e nós precisamos ser definidos nessas verdades para que não possamos ser conduzidos. Essa palavra não tem nada a ver, é maligna. Tem muita gente trabalhando com isso também para aceitar coisas das quais Deus não se agrada. Nós precisamos, amado, entender que para Deus tudo tem a ver. A Bíblia fala que o meu falar, o meu deitar, o meu assentar, a minha roda, o meu assentar, o meu caminhar, as pessoas com quem eu vivo, com quem eu me relaciono. A Bíblia diz que as minhas palavras têm que ser palavras que edificam. A palavra de Deus me ensina que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque tudo me é lícito, mas nem tudo vai edificar. Eu tenho que ter uma postura entendendo que a minha vida é para a glória e honra do nome do Senhor. Glória a Deus. As pessoas têm que olhar para você, para mim, para nós e falar como eles falaram para os apóstolos naquela época. Ali vai o verdadeiro cristão. Eles têm que ver em nós a luz de Cristo, porque nós somos a luz do sal. Não podemos ser confundidos com aqueles que não temem a Deus. Não se acende, querido, a lamparina e se coloca debaixo do alqueire dela para ser colocado no velador. Por quê? Porque ela vai iluminar toda a casa. Ela vai iluminar toda a casa. E Deus quer fazer de você esse luzeiro. Ele quer fazer de você essa lamparina acesa, essa tocha, para que as pessoas que estejam em sua volta vejam a luz de Cristo que brilha em você. Amém. Você tem que olhar para nós e ver que há algo diferente. Há algo diferente. Alguma coisa mudou. Alguma coisa está diferente. O que aconteceu? Jesus. 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 Entrou e mudou a minha vida. Tu és maravilhoso, Senhor. Vou levar lá abaixo. Aleluia. Vou lá abaixo. Quero orar por vocês. Coloca a mão no meu coração em nome de Jesus. Pai querido, quero colocar diante de ti cada uma pessoa que se encontra aqui nesse ambiente. Eu, todos os demais, e te pedi, Senhor, nos ajuda a vivermos uma vida que realmente glorifique o teu nome em todas as nossas ações, em todas as nossas atitudes. Nos ajuda a viver uma vida que possamos expressar e manifestar que tu és o nosso Senhor e Salvador. É isso que nós queremos. Por isso, Pai, nos conduza pelo teu Espírito Santo, nos guia a toda a verdade, nos ensina, Senhor, a conduzir os nossos passos, nos ensina a falar, a ensinar, a mostrar através de atitudes e ações e reações, que verdadeiramente tu és o nosso Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós sabemos que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, tramando comunhão, tentando e buscando através de uma legalidade